boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eneva para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Pedro Zinner, CEO, e demais diretores da companhia. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.eneva.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente no website perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Eneva, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Eneva e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Pedro Zinner, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Zinner, pode prosseguir. Bom, boa tarde a todos e obrigado por participarem da teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2021 da Eneva. Espero que vocês e seus familiares estejam com saúde nesse contexto delicado de pandemia que todos vivemos hoje. Antes de darmos início ao call, pedimos que atentem ao disclaimer no slide 2. Antes de passarmos ao slide 3, gostaria de dar as boas-vindas ao Marcelo Cruz, que se juntou à companhia agora em maio, início de maio, sendo responsável pelas funções de marketing, originação de novos negócios e comercialização de energia. Sem dúvida, uma grande contribuição para a companhia. Estamos muito felizes e honrados de tê-lo junto conosco. Passando agora ao slide 3, vamos falar um pouco sobre os destaques do trimestre. Começamos o ano registrando um sólido desempenho em várias frentes. Nosso EBITDA ajustado totalizou 446 milhões no trimestre, uma alta de 2,8% quando comparado ao primeiro trimestre de 2020. Contribuíram para esse resultado o aumento da margem variável IPCA em 2 e menores despesas com exploração, comparados com o primeiro trimestre do ano passado. Os melhores resultados operacionais, aliados a reduzidas despesas financeiras, levaram a um lucro líquido de 200 milhões de reais no trimestre, representando um aumento de 13% quando comparamos ao primeiro trimestre de 2020. Este foi mais um trimestre em que perseguimos a eficiência na gestão de passivos, otimizando ainda mais nossa estrutura de capital e nossa liquidez. Fechamos, assim, o trimestre com um saldo de caixa de 2,1 bilhões de reais e uma alavancagem de 3,3 vezes. Neste trimestre, desembolsamos mais 160 milhões de reais dos financiamentos contratados junto ao BASA e o BNB, reforçando o caixa da companhia para fazer frente aos projetos de Azulão, Jaguatirica e Parnaíba 5.
Outro destaque do trimestre foi a declaração de comercialidade do campo Gavião Belo, com um volume PMIN de gás in place estimado em 6,8 bilhões de metros cúbicos. Estamos trabalhando agora no plano de desenvolvimento do campo, que apresentaremos à ANP até o mês de agosto desse ano. Gostaríamos também de ressaltar a continuidade das iniciativas e doações da Eneva voltadas à prevenção e ao combate ao Covid-19. Um destaque aqui para a doação de uma usina de oxigênio para o maior hospital público de Roraima. A usina poderá suprir a necessidade de até 30 leitos de UTI, com sua capacidade de produção de 30 metros cúbicos por hora. Em 2021, temos a importante meta de definir as principais metas de sustentabilidade de longo prazo da companhia. Nesse sentido, concluímos o trimestre a atualização da nossa nova matriz de materialidade. E com base nos temas prioritários que foram identificados, grupos de trabalho agora estão refinando nossos compromissos de ESG de longo prazo. Dentro do contexto do nosso pipeline de projetos, já é do conhecimento de todos que fomos convidados pela Petrobras para participar da fase de negociação dos termos e condições para a potencial aquisição da totalidade das participações em concessões de campos terrestres de exploração e produção de hidrocarbonetos, o Polo Urucu. As conversas estão avançando de forma bastante promissora e a aquisição está sujeita ao êxito das negociações, que obviamente envolvem aspectos comerciais e contratuais da transação, bem como a aprovação das autoridades regulatórias cabíveis. Com essas poucas palavras, passo agora a palavra para o Marcelo Habib, falar um pouco sobre o panorama de mercado e o nosso desempenho financeiro no trimestre. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Vou começar falando sobre o panorama do mercado de energia, no slide 4. Do lado da demanda, o consumo da energia elétrica no país seguiu a trajetória de crescimento observada a partir do segundo semestre de 2020. Neste primeiro trimestre de 2021, o consumo de energia foi 3,7% maior do que o mesmo período de 2020 e 1,9% maior na comparação com 2019, antes da pandemia. Essa alta vem sendo amparada pela retomada gradual da atividade econômica no país e por fatores climatológicos. Do lado da oferta, observamos um cenário hidrológico crítico. Os reservatórios do Sudeste, que concentram grande parte da energia armazenada no Brasil, já estão 21 pontos percentuais abaixo do que no mesmo período do ano anterior, o que é um agravante para o sistema, dado o fim do período úmido. Com isso, para fechar o balanço energético do SIM, foi preciso aumentar o despacho termoelétrico, acionando também a modalidade de despacho termoelétrico fora da ordem de mérito. Como podemos observar nos gráficos à direita, as previsões de despacho para a Eneva, com base nos dados da CCEE e Megawatt, já apontam para níveis fortes até o final do ano, além de projeção significativa de alta para o PLD médio do Norte no Brasil em 2021. Passando para o slide 5, no trimestre alcançamos uma receita líquida de R$ 950 milhões, um crescimento de 1,3% em relação ao primeiro período de 2020. Registramos aumento no despacho médio das nossas usinas na comparação anual, consequência do aumento do consumo de energia e o cenário hidrológico desfavorável, conforme comentei no slide anterior. No entanto, parte do despacho não foi atendido com a geração de energia por conta da manutenção em Parnaíba 2, iniciada no dia 5 de fevereiro. Nessa situação, quando a usina está indisponível, mas na ordem de mérito de despacho, ela recebe o CVU pela energia despachada, mas precisa ressarcir o sistema pela energia não gerada, que é valorada a PLD. A menor geração de energia na comparação anual também se deveu à manutenção preventiva de Itaqui, iniciada no dia 23 de janeiro e concluída dia 13 de abril. Essa manutenção, chamada Major Overhaul, ocorre a cada 35 mil horas de operação e contempla uma revisão abrangente da turbina e do gerador. O período foi marcado também pelo aumento dos CVUs das usinas contratadas no ACR,
em função da variação positiva dos indexadores de inflação, do preço internacional da commodity de gás natural, que é o Henry Hub, e do preço internacional do carvão, além da taxa de câmbio. Passando agora para o próximo slide, vamos falar aqui do desempenho financeiro. A evolução do EBITDA ajustado do primeiro trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021, registramos um crescimento de 2,8%. Esse crescimento foi resultado principalmente das menores despesas com exploração no upstream, dado que não houve campanha sísmica nesse primeiro trimestre de 2021, do aumento da margem variável de PCM 2, em função principalmente do descasamento entre o CVU e o custo médio do estoque do carvão. Na geração a gás, a margem variável foi negativamente impactada pelo aumento dos custos de arrendamento pago por Parnaíba 1 e 3 ao segmento de upstream, em função do aumento do CVU no primeiro trimestre de 2021. É importante lembrar que esse efeito é eliminado no resultado do Complexo Parnaíba e no consolidado da companhia. Já o EBIT da comercializadora, ele foi negativamente impactado pelas compras de energia que fizemos nesse período para liquidar as posições vendidas que havíamos feito nesse primeiro trimestre. Passando agora para o próximo slide, podemos ver que o fluxo de caixa operacional totalizou R$ 629 milhões no trimestre, alavancado pelo maior EBITDA e pela variação positiva no capital de giro. Tivemos ainda um total de desembolso por conta dos nossos investimentos de R$ 423 milhões, principalmente com os nossos projetos Parnaíba 5 e Azulão Jaguatirica. Como resultado, no final de março, o caixa consolidado da Eneva somava 2,1 bilhões de reais, um crescimento de 168% no trimestre, confirmando a sólida posição de caixa para suportar as oportunidades de crescimento da companhia. Seguindo para o próximo slide, vamos falar da liquidez da companhia. No trimestre, como o Pedro antecipou, captamos um total de 160 milhões de reais, sendo 112 milhões junto ao Banco do Nordeste, para a implantação de Parnaíba 5, e 48 junto ao Banco da Amazônia, para o financiamento de Azulão Jaguatirica. No Banco do Nordeste, a posição captada até o momento já totaliza 535 milhões de reais, de um montante contratual total de 843 milhões. No BASA, a posição totaliza 898 milhões de reais até o momento, sob o montante contratual previsto de 1 bilhão de reais. Somando os desembolsos previstos que serão liberados conforme as obras forem avançando, e sem contar ainda com a geração de caixa futura da companhia, chegaríamos a uma posição de 2,5 bilhões de reais nos próximos meses. Uma posição bastante confortável para fazer frente ao CAPEX previsto para os projetos Azulão Jaguatirica e Parnaíba 5, da ordem de 600 milhões de reais. Passando agora para o próximo slide, de estrutura de capital, vemos que a estrutura de capital da companhia permanece muito robusta, uma melhoria contínua de redução de custos e prolongamento de prazos da dívida. O indicador dívida líquida sobre EBITDA da Eneva encerrou o trimestre em 3,3 vezes. Na comparação anual, reduzimos o custo das nossas dívidas e aumentamos o prazo. Os indexadores das dívidas estão alinhados com os indexadores da nossa receita, evitando assim descasamentos de índices e potencial situação desfavorável para a companhia. Nosso cronograma de amortização é de longo prazo, com mais de 60% do endividamento vencendo após 2025. Isso nos deixa numa situação bastante confortável em relação à liquidez da companhia. Vou passar agora a palavra para o Lino, que vai detalhar um pouco mais os nossos investimentos no trimestre. Obrigado, Rabir. Boa tarde a todos. Iniciando sobre os investimentos, 80% do CAPEX da companhia no primeiro trimestre foi destinado aos projetos de Parnaíba 5 e de Azulão Jaguatirica. Em Itaqui, realizamos a parada programada, já mencionada pelo Habib, para manutenção da turbina e do gerador da usina. Com relação às usinas a gás, tivemos despesas de 43 milhões relativos à HGP feito na Parnaíba 1, com retorno das peças que foram reparadas, que voltam para o estoque da companhia. E no upstream, onde investimos 40 milhões, 77% desse montante foi aplicado nas obras
de desenvolvimento do campo de Gavião Preto, onde a construção do gasoduto se encontra em ritmo acelerado. O restante foi aplicado em despesas exploratórias em preparação para o início da campanha de perfuração, que se dará a partir do segundo trimestre de 2021. Movendo agora para o slide número 11, damos um overview do andamento das obras pelos projetos de capital da companhia. Em azulão, como já reportado em trimestres anteriores, acabamos de receber todos os equipamentos relativos à parte de criogenia, ou seja, dos 34 cryoboxes encomendados, ao final do trimestre, já tínhamos 33 na locação e o último sendo entregue em maio desse ano. Os tanques e as carretas e os demais equipamentos foram já 100% entregues e a obra passa agora para a fase de comissionamento. Estão previstos para acontecer no segundo trimestre de 2021 o comissionamento a quente da planta, da unidade de tratamento de gás e da liquefação e, portanto, o carregamento das primeiras carretas criogênicas com GNL, que deve ser entregue para a usina de Jaguatirica entre os meses de maio e junho de 2021. Já em Jaguatirica, a parte de criogenia também já foi 100% entregue, a totalidade dos tanques já foi recebida, os tanques de armazenagem de GNL foi recebida e montada, e está em andamento agora para a montagem da unidade de regasificação. Na unidade de geração, na unidade termoelétrica em si, já foram concluídos a maioria da montagem pesada pelo empreendimento e entramos agora na fase de construção das tubulações finas de instrumentação e controle da planta. A entrada em operação da planta está prevista para o quarto trimestre de 21 e está em andamento para a ANEEL uma solicitação de isenção de responsabilidade de 120 dias, que foi enviada em agosto de 20, para a qual esperamos uma resposta em maio de 2021. E em Parnaíba 5, o gerador e a turbina foram instalados em sua base, no prédio da turbina a vapor. As caldeiras já foram montadas na sua totalidade e estamos avançados na montagem da torre de resfriamento. Chegada de todos os equipamentos ao site de construção já ocorreu e não resta nenhum equipamento crítico a ser recebido no canteiro de obras. A entrada em operação da planta está prevista para o primeiro trimestre de 2022. Movendo agora para o slide 12 e em seguida para o slide 13, vamos fazer um relato fotográfico do andamento das obras. Primeiro para o Parnaíba 5, no slide 13, vemos na primeira foto, para a esquerda, acima do slide, o condensador sendo posicionado abaixo da turbina a vapor, e na foto imediatamente abaixo, esse mesmo condensador já instalado e posicionado. Nas duas fotos à direita do mesmo slide, a pré-montagem da carcaça do estágio de baixa pressão da turbina a vapor, chamado o Low Pressure Hood, no solo, e na foto imediatamente abaixo, para a montagem dos estágios de alta pressão e de pressão intermediária, já na sua base. Movendo para o slide 14, observamos fotos da montagem das caldeiras. Na primeira foto, da esquerda para a direita, a caldeira para a unidade por 31, com o início da instalação dos isolamentos térmicos da chaminé, mas já com a caldeira 100% montada, inclusive com os equipamentos que vão no topo da caldeira. A caldeira para 32, retirando os andames que foram utilizados para a montagem do mesmo isolamento térmico que está em andamento na caldeira 31. Na caldeira para 21, a montagem das plataformas e das varandas laterais que se encontram montadas na caldeira 31 por 32 estão em andamento. E na caldeira para 22, o lançamento para o terceiro tramo da chaminé ocorreu no primeiro trimestre e está em andamento a montagem das coberturas e das plataformas principais em torno da caldeira. Portanto, as caldeiras já estão em fase final, sendo montados somente os acessórios. No slide seguinte, de número 15, vendo as fotos da esquerda para a direita, a primeira para o tanque de água clarificado, já com
sob teste de estanqueidade, cerca de 100% completo, e, em seguida, fotos da torre de resfriamento da usina, que tem 12 células, a qual já está sendo montada a última célula no final do primeiro trimestre de 2021. Movendo para o slide 16, vamos entrar agora no relato fotográfico de Azulão, e vou em seguida para o slide de número 17. Movendo do canto esquerdo superior do slide para a direita, primeiro uma foto aérea da unidade de tratamento primário de gás, a UTP, já 100% concluída, aguardando somente para a autorização da ANP para a abertura dos poços e para o seu comissionamento a quente. Na sequência à direita, dos tanques de condensado, dos filtros de gás, e na sequência de slides logo abaixo, podemos observar a estação de carregamento das carretas, também em fase final de conclusão, vasos separadores da unidade de tratamento de gás, e na última foto, no canto inferior direito, os tanques de água para combate a incêndio, também já 100% montados e comissionados. No slide seguinte, de número 18, temos fotos da unidade de autogeração da planta, que por si só para uma pequena usina termoelétrica de 18 megawatts, que vai fornecer com energia para as unidades de liquefação de gás. Na primeira foto, no canto esquerdo superior, uma foto aérea dessa unidade de geração. Na foto para a direita, dentro da unidade de geração, pode-se observar os geradores e os motores Caterpillar. E na foto do canto inferior esquerdo, os trocadores de calor, os radiadores, na cobertura da planta. E a última foto, o tanque de óleo diesel para lubrificante, para dar partida quando não tem gás, para o black start da planta. Movendo para o slide de número 19, ainda na planta de Azulão. Na primeira foto, à esquerda, no canto esquerdo superior, pode-se observar, em primeiro plano, os filtros com zeólitas, que são equipamentos para filtrar impurezas do gás antes que eles entrem nas unidades de liquefação, e, em seguida, os cryoboxes, que são as unidades modulares de liquefação de gás. Na foto, imediatamente para a direita, estão os tanques de armazenagem, com a tubulação criogênica chegando nesses tanques. No canto inferior esquerdo, uma outra foto aérea dos tanques de armazenagem de GNL na planta de Azulão, que totalizam para uma capacidade de 3 dias do consumo da planta de Jaguatirica. E na última foto, um close-up da montagem da tubulação de aço inox que conecta esses tanques à estação de carregamento das carretas. O slide seguinte, de número 20, são fotos das carretas que irão transportar o GNL de Azulão até o Jaguatirica 2. Então, 108 carretas entregues, 90 em Manaus, 8 em trânsito e 10 na fábrica do fornecedor, no sul do país, e as 2 últimas carretas programadas para serem entregues no início do segundo trimestre de 21, totalizando 110 carretas do contrato com a Enel. Nas fotos pode-se observar as carretas quando estava sendo realizado o teste de estanqueidade do tanque e do manifold das mesmas. Em sequência, passamos agora para Jaguatirica 2, então no slide o número 21, uma primeira foto aérea da planta, onde, por um primeiro olhar, já se vê uma planta praticamente construída do ponto de vista de montagem pesada. Então, todos os equipamentos já posicionados, instalados e sendo agora conectados, interconectados. Então, vamos agora a alguns detalhes da montagem desses equipamentos. No slide número 22, para a primeira foto, à esquerda, está o Air Cooler Condenser, que é o equipamento onde vai ser condensado por vapor da turbina a vapor. Essa usina é uma usina que não utiliza água na torre de resfriamento, é uma torre de resfriamento com troca de calor com ar atmosférico, por isso chamado o Air Cooler Condenser. E à direita,
detalhes dos prédios de facilidades, né, a guarita de entrada da planta, área de vivência e a sala de controle para o prédio administrativo. No slide de número 23, um close-up do prédio elétrico, onde todas as conexões elétricas e painéis de controle da planta são operados, também já 100% pronto e com grande parte dos cabos já lançados e conectados nos respectivos painéis de controle. E à direita, para a subestação da planta, já em maio de 21, totalmente concluída também. No slide de número 24, um close-up da planta de tratamento de água, sendo que à esquerda estão os tanques de armazenagem de água desmineralizada, que é utilizada no circuito fechado da turbina a vapor. E à direita, na foto à direita, para a estação de descarregamento das carretas, sendo que se pode observar ao fundo os tanques de estocagem de GNL na planta, que garantem uma operação de 7 dias da usina na sua potência máxima. Bom, eu termino aqui para o relato das obras e eu retorno agora a palavra para o Pedro Ziner para as considerações finais. Obrigado, Lino. Bom, acho importante ressaltar que, diante das turbulências da economia global, a nossa abordagem fundamental permanece a mesma. Manter o foco no longo prazo, buscando sempre uma otimização na alocação de capital e uma gestão íntegra dos nossos ativos. O pensamento de longo prazo impulsiona nossas competências e nos permite fazer coisas novas que, de outra forma, não poderíamos contemplar. Estamos no caminho certo em relação às 5 grandes metas estabelecidas para o ano. Estamos repondo reservas e ampliando nosso portfólio de exploração no Parnaíba e na Bacia do Amazonas. Estamos concluindo a implementação dos projetos de Azulão Jaguatirica 2 e Parnaíba 5. Continuamos expandindo nosso modelo de negócio ao longo das cadeias de valor de Gas to Power e Small Scale LNG. Estamos aprimorando nossa estratégia de marketing e comercialização e avançando em nossos compromissos para um futuro mais sustentável. Gostaria de concluir apenas reforçando que seguimos nossa trajetória perseguindo nosso propósito de oferecer soluções de energias confiáveis e acessíveis para a sociedade, melhorando o bem-estar socioeconômico e maximizando o valor para nossos acionistas e stakeholders. Vamos passar, então, para a sessão de Q&A. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Por favor, um momento enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem do webcast do Sr. Guilherme Lima, do Santander. Bom dia. Gostaria de saber se poderiam comentar sobre estratégias para desenvolver a área de comercialização de gás. Quais seriam os próximos passos para desenvolver a área? Teriam novidades? Obrigado. Boa tarde, Marcelo Cruz falando aqui, agradecendo a pergunta. Chegando, como o Pedro comentou no início, me juntei aqui ao time da Eneva esse mês e um dos grandes objetivos é justamente organizar essa estratégia de monetização da molécula. A gente vem já há algum tempo conseguindo ter bastante sucesso em desenvolver novos campos e também, ao mesmo tempo, monetizar esses campos. E a gente entende que agora, de fato, a comercialização de gás, não só através da venda no mercado regulado, mas através de outras modalidades, como venda para cliente final, industrial, seja através de dutos, seja através do small scale, LNG, são modalidades que serão importantes a ser acrescentadas. Então, a gente tem uma série de estratégias sendo desenvolvidas nesse sentido.
onde o principal objetivo é atender e oferecer a melhor solução energética para o cliente. A gente entende que tem condição de ser competitivo e acho que é um pouco cedo para a gente falar ainda de próximos passos, mas estamos numa fase de estruturação, de fato, de algumas oportunidades que em breve a gente vai poder estar compartilhando. Vou poder só complementar aqui, Marcelo, acho que mais do que a comercialização do gás ou da energia, a gente está se colocando aqui como uma empresa de soluções energéticas. Então, esse momento que o Marcelo comentou aqui, a gente criou aqui um portfólio de clientes, estamos próximos deles, entendendo a necessidade, volume, logística, preço marginal, a melhor forma, inclusive, de uma engenharia para atender esse cliente. E a gente está muito otimista de, em breve, anunciar um primeiro nome e daí outros. Então, a gente está nessa fase agora de planejamento, discussão e criação do case junto com o cliente, né, Marcelo? Sim. A nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Sá, do Itaú. Oi, pessoal. Obrigado pelo call. Eu queria, se possível, se vocês darem um pouco mais de detalhes sobre o processo de Urucu. Se tem algum update, alguma expectativa de quando a Petrobras vai enfim, tomar uma decisão. Obrigado. Marcelo, obrigado pela pergunta. É o Habib falando. Como o Pedro adiantou aqui, a gente está em discussões com a Petrobras, está em negociação, está indo bem. Acho que a única coisa que dá para adiantar é isso. Tem sido bastante positivas as conversas. Obviamente, até por uma questão do processo, existe toda uma confidencialidade assinada entre as partes. A gente não pode comentar absolutamente nada, somente o que é público. O que é público é justamente o que a gente está negociando, mas dá para passar um sentimento aqui positivo, sim, tá? Não temos uma data ainda. A Petrobras está trabalhando do lado de lá, está com um time muito competente, dedicado, trabalhando, mas ao mesmo tempo com muitos desinvestimentos, vocês têm acompanhado aí, de refinarias, de outros campos maduros. Então, Urucu acaba sendo um outro desinvestimento muito importante, mas mais um ali dentro do portfólio da Petrobras, o que obviamente acarreta um pouco outras demandas dentro do próprio time da Petrobras, e o processo acaba se demorando um pouco mais. Mas assim, a mensagem que queria deixar aqui é só uma mensagem de positividade, tá? Assim, no momento que a gente puder falar, no momento que a gente avançar, tiver alguma coisa assinada, e aí toda a questão da confidencialidade cair com a Petrobras, certamente a gente vai ao mercado e detalha todas as características do polo, o que a gente tem de planos, etc., até para mitigar um pouquinho aí dos anseios de todo mundo. Obrigado, Habib. Aproveitando a oportunidade, né, saiu nessa semana um relatório do deputado Elmar Nascimento, né, sobre o processo da privatização da Eletrobras, e tem dentro desse relatório uma sugestão que vai e volta toda hora essa discussão, de inclusão de térmica inflexível, né, para o Brasil tentar desenvolver térmicas inflexíveis. Queria entender um pouco a opinião de vocês sobre isso. Vocês acham que isso termina sendo muito custoso para o país, ou se isso faz sentido? Obrigado. Marcelo, obrigado. A gente está avaliando, obviamente tem prós e contras em todos os aspectos, de um lado custo, de um lado segurança energética, incentivo ao desenvolvimento e novos empreendimentos. No momento a gente não tem nenhuma posição para tornar pública, mas obviamente tem aspectos positivos esse tipo de planejamento, e vamos ver o que sai de redação final para a gente poder se manifestar a respeito. Tá ótimo. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem do senhor Diego, do Monte Capital. Boa tarde. Podem comentar sobre o status do pedido de exclusão de responsabilidade junto à ANEEL? Qual seria o impacto estimado se não tiverem sucesso?
Bom dia. Por excludente de responsabilidade nosso, nós demos entrada nele em agosto do ano passado. Já existe, por parecer, por nota técnica do time técnico da ANEEL, aguardando agora somente a apreciação da diretoria, e nós esperamos uma resposta para breve, ainda em maio. E assim que tivermos uma resposta, vamos comunicar ao mercado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para a companhia para as considerações finais. Bom, queria então novamente agradecer a todos por participarem do call de resultados e espero vê-los no próximo call de resultados trimestral. Um abraço. Obrigada. A teleconferência da Eneva está encerrada.